Bem-vindo, esse é o material de pré-aula da disciplina de máquinas de fluxo, aqui do curso de Engenharia Mecânica do UFJM. Vamos ver qual é o objetivo desse vídeo. Então, nesse ponto do curso, a gente já estudou as curvas características tanto de bombas quanto de ventiladores, e a gente já trabalhou também com elas. Porém, com relação a essas curvas, falta ainda a gente responder uma pergunta. Então, uma vez que a gente conhece as características de operação dessas máquinas, e a gente conhece também as características do sistema, onde é que elas vão ser instaladas, como é que a gente consegue determinar em que ponto de operação, ou seja, em que ponto de altura e vazão essa máquina vai operar. Então, o objetivo do vídeo de hoje é a gente aprender a determinar esses pontos de operação, que a gente vai chamar de pontos de funcionamento, beleza? Então, a função de uma máquina de fluxo geradora, seja ela uma bomba ou um ventilador, é transportar o fluido do seu reservatório de sucção até o reservatório de descarga. Então, a determinação do ponto de funcionamento dessas máquinas de fluxo está relacionada a duas questões principais. Primeiro, o quanto de energia é necessário para transportar esse fluido aqui do ponto 2 até o ponto 9, numa vazão desejada, e o quanto de energia essa máquina de fluxo consegue transferir a esse fluido. A quantidade de energia que a máquina consegue fornecer ao fluido a gente já conhece e ela é determinada pelas curvas características da máquina. Falta agora a gente determinar a quantidade de energia necessária para que esse fluido seja transportado aqui do ponto 2 até o ponto 9 nessa vazão desejada. Então vamos agora determinar a quantidade de energia necessária para transportar o fluido aqui do reservatório de sucção até o reservatório de descarga. Então, para determinar essa quantidade de energia, a gente vai precisar fazer um balanço de energia aqui ao longo do nosso sistema de tubulação. Para isso, a gente vai precisar aplicar a equação da conservação da energia. A gente vai adotar essas hipóteses aqui. Nessa demonstração, eu não vou fazer o passo a passo da aplicação dessas hipóteses. Eu vou apresentar esse balanço de energia de uma forma mais direta, considerando apenas os fluxos de energia que entram e saem do volume de controle. Então, nosso volume de controle está aqui demonstrado no nosso sistema. É um volume de controle que vai envolver todo o fluido dentro da tubulação e da máquina de fluxo, desde o reservatório de sucção até o reservatório de descarga. Aqui você tem as hipóteses mais comuns dos sistemas de tubulação, onde você tem um reservatório de sucção aberto para a atmosfera e um reservatório de descarga que pode ser ou aberto para a atmosfera ou então um reservatório pressurizado. Então, quais são os fluxos de energia que a gente vai considerar aqui nesse volume de controle? A gente vai ter uma quantidade de energia que entra no volume de controle junto com a massa de fluido, uma quantidade de energia que deixa o volume de controle também com a massa de fluido. A gente vai considerar também que as perdas de carga, tanto na tubulação de descarga quanto na tubulação de sucção, são perdas de energia, ou seja, são fluxos de energia que deixam o volume de controle. E exatamente através desses balanços de energia, desses fluxos de energia que entram e que saem do volume de controle, que a gente vai conseguir determinar a energia requerida para deslocar esse fluido entre esses dois reservatórios. E essa energia requerida pelo sistema é exatamente a energia que a máquina de fluxo deve fornecer ao fluido, beleza? Então vamos agora escrever esse balanço de energia aqui. Então, escrevendo nosso balanço de energia, vou começar pelos fluxos de entrada. Então, a gente tem o fluido entrando no volume de controle, a uma pressão P2, que é a pressão do reservatório de sucção, mais uma velocidade C2, que é a velocidade do nível do reservatório, mais a cota Z2. A gente tem também o fluxo de entrada, que seria a energia transferida pela máquina ao fluido, Esses fluxos de energia que estão entrando no volume de controle, isso aqui vai ser igual aos fluxos que estão deixando o volume de controle. Então, o fluido deixa o volume de controle aqui a uma pressão P9 sobre ρg, a uma velocidade C9, que seria a velocidade, que nesse caso aqui seria essa velocidade média aqui da tubulação, e para esse caso a velocidade aqui do nível do reservatório. E esse fluido deixa o sistema de tubulação numa cota Z9. A gente vai considerar também separadamente aqui as perdas de carga na tubulação de sucção, então perdas de carga aqui do ponto 2 ao ponto 3, mais as perdas de carga aqui na tubulação de descarga, do ponto 8 até o ponto 9. Então lembrando que eu estou escrevendo aqui essa equação na unidade de metro de coluna d'água, ok? Então rearranjando aqui essa equação, em função da energia requerida, para que o fluido escoe do ponto 2 até o ponto 9, eu tenho aqui então a diferença de pressão dos reservatórios, ρg, mais a diferença de cota dos reservatórios de sucção e descarga,
mais a diferença de velocidade aqui do fluido que deixa a tubulação menos a velocidade do nível do reservatório de sucção, mais as perdas de carga na tubulação de sucção, mais as perdas de carga na tubulação de descarga. Beleza? Então, o que esse balanço de energia aqui diz para a gente é o seguinte, que para que o fluido escoe do reservatório de sucção até o reservatório de descarga, ele precisa vencer, né, essa diferença de pressão entre os reservatórios, a diferença de nível dos reservatórios, né, essa variação de energia cinética do ponto 2 até o ponto 9 e, obviamente, todas as perdas de carga do sistema, né. Aqui a gente já pode fazer uma simplificação bastante comum, que é considerar essa velocidade aqui do nível do reservatório de sucção como nula, né? Então, esse termo aqui ele é igual a zero, beleza? Então, vamos dar um passo agora para frente na equação, né, para a gente conseguir entender melhor esses termos, né? Então, a gente vai abrir esses termos aqui de perda de carga da equação e vai reescrever ela em função da vazão e não mais da velocidade na tubulação, beleza? Vamos lá. Então, a gente tem aqui que a energia requerida pelo sistema ela vai ser igual à diferença de pressão entre os reservatórios, né, sobre ρg, mais essa diferença das cotas entre os reservatórios. A gente vai definir isso aqui como o desnível geométrico do sistema, ou a altura geométrica do sistema, beleza? Então, mais Hg, mais C9 ao quadrado sobre 2G. Depois a gente vai reescrever isso aqui em função da vazão. E com relação aos termos de perda de carga, né, como é que normalmente a gente calcula essa perda de carga? Né? Normalmente essa perda de carga vai ser dividida em perdas de carga distribuída, né, que são as perdas de carga nos trechos de tubulação reta, e perdas de carga em acessório. Né? Então normalmente a gente vai calcular isso através de um fator de atrito, vou colocar aqui o fator de atrito entre o ponto 2 e 3, multiplicado pelo comprimento das tubulações entre o ponto 2 e 3, diâmetro da tubulação, também na sucção, multiplicado por um termo de pressão dinâmica na tubulação de sucção. Beleza? Essas perdas de carga distribuídas na sucção, elas vão ser somadas às perdas de carga nos acessórios da sucção. Né? Então, normalmente a gente tem um somatório aqui dos coeficientes de perda de carga na sucção, né? Aqui dos pontos 2 e 3, e o somatório desses coeficientes de perda de carga, né? Todos eles vão ser multiplicados também por esse termo aqui de pressão dinâmica na tubulação de sucção. Né? Na tubulação de descarga, a gente tem basicamente a mesma coisa, né? Porque a gente está dividindo aqui em dois termos. Né? Porque normalmente, né, principalmente em instalações de bombeamento, o diâmetro da sucção é diferente do diâmetro da descarga. Né? Mas o cálculo de perda de carga, então, ele se dá da mesma forma, só que agora utilizando os termos da descarga. Né? Então, comprimento de duto reto de 8 a 9, diâmetro da tubulação de descarga, velocidade média lá na tubulação de descarga, sobre 2G, mais somatório de todos os coeficientes de perda de carga, né, dos acessórios da descarga, né, então são válvulas, expansões, seja lá o que tiver na descarga, multiplicado pelo termo de pressão dinâmica sobre 2G, beleza? Então, vamos agora reescrever essa equação aqui em função da vazão, né? Para ela deixar de ficar aqui em função da velocidade média na tubulação de descarga e velocidade média na tubulação de sucção. Agora vamos escrever ela com relação em função da vazão. Né? Então, a gente tem aqui pela equação da continuidade, né? Vamos assumir aqui uma tubulação de seção circular. Né? Então, a gente tem que a vazão é πd2 sobre 4 vezes a velocidade média nessa tubulação. Então, essa velocidade aqui a gente pode reescrever como 4 sobre π d2 multiplicado pela vazão, beleza? Então vamos substituir esse termo aqui de velocidade nessas velocidades aqui da equação. Então vamos lá. Então novamente, a energia requerida pelo sistema vai ser a diferença de pressão entre os reservatórios, sobre ρg, mais a altura geométrica do sistema, o desnível do sistema, mais... Então, eu vou já abrir parênteses aqui. Esse primeiro termo eu vou reescrever ele em função da vazão. Então, isso aqui vai ficar igual a 8 sobre π2 d4 sobre g, mais o primeiro termo de carga aqui, né, substituindo a velocidade, eu vou ter F de 2 para 3, 8L de 2 para 3, d à quinta, π2g. Mais
Com relação ao termo de perda de carga nos acessórios, da mesma forma, né? Eu continuo aqui com o somatório dos coeficientes de perda de carga, de 2 para 3, multiplicado pelo termo aqui de pressão dinâmica, que eu vou substituir pela vazão. Então, eu vou ter aqui 8 π2 d a quarta g. Né? Beleza? Os outros dois termos aqui de perda de carga na descarga eu posso reescrever da mesma forma. Né? Então, vou dar um pulo aqui. Ok, então nesse pulo aqui eu basicamente reescrevi esses dois termos de perda de carga, né, em função da vazão. Né? E agora eu vou colocar essa vazão aqui em evidência. Okay? Então todo esse termo aqui está sendo multiplicado por essa vazão ao quadrado. Beleza? Então com esse rearranjo aqui da equação, a gente consegue ver que a energia requerida pelo sistema ela pode ser dividida em duas parcelas. Né? A gente vai ter uma parcela de energia que é independente da vazão, né, que a gente vai chamar ela de energia estática. E essa energia estática ela vai ser composta então pela diferença de pressão nos reservatórios de sucção e descarga, ok? E pela diferença de nível dos reservatórios de sucção e descarga, beleza? E uma segunda parcela, né, que é dependente da vazão que escoa pela tubulação, ok? Essa parcela aqui a gente vai chamar de parcela de energia dinâmica. E o que é que está incluído, então, nesse termo aqui, nessa parcela de energia dinâmica? Né? Aqui a gente vai ver todas as características do sistema. Né? Por exemplo, tubulação, comprimento da tubulação da sucção, comprimento da tubulação da descarga, né? Diâmetros das tubulações de sucção e descarga e acessórios na sucção e descarga. Okay? Um outro ponto importante com relação a esse termo aqui que está multiplicando a vazão é que, se você observar, ele é basicamente formado por constantes. Né? Então, normalmente esse termo é chamado de K, e essa constante é exatamente a constante que representa as características desse sistema. Né? Como eu falei anteriormente, né, todos esses sistemas aqui vão formar, né, as características do seu sistema de tubulação. Né? O único termo aqui ele não é exatamente constante com relação à vazão, é o fator de atrito. Né? Como a gente sabe, o fator de atrito ele é dependente do número de Reynolds, né, e da rugosidade relativa da tubulação. Né? Porém, né, normalmente os números de Reynolds, né, encontrados em sistemas tanto de ventilação como sistemas de bombeamento, né, são números de Reynolds altos, né, e normalmente numa faixa onde o fator de atrito ele deixa de depender desse número de Reynolds. Né. Então, por isso a gente pode considerar também que esse fator de atrito aqui ele é independente da vazão nessa situação. Beleza? Então, essa equação que a gente chegou aqui, através desse balanço de energia, é exatamente a curva característica do sistema. Curva característica do sistema. Né? Fisicamente, o que essa curva característica do sistema representa? Né? Ela representa a energia requerida para o fluido escoar entre esses dois reservatórios na vazão desejada. Beleza? Então, vamos agora plotar essa curva, ou seja, construir um gráfico dessa curva para a gente conseguir responder aquela pergunta inicial do vídeo. Né? Ou seja, agora que eu conheço a curva característica da minha máquina e a curva característica do sistema, né, como é que eu determino o ponto de funcionamento dessa máquina no sistema? Beleza? Vamos lá. Ok, então a gente tem aqui a curva característica de uma bomba, né, que a gente já viu antes, né? E aqui embaixo a gente tem a curva característica, né, do nosso sistema. Né? Aqui a gente tem ela já escrita de uma forma simplificada e aqui embaixo da forma mais completa. Né? Então agora, para determinar nosso ponto de funcionamento, né, a gente vai plotar essa curva característica do sistema em cima das curvas características dessa bomba. Okay? Então, se a gente já conhece as características do nosso sistema, né, a gente consegue calcular tanto essa parcela de energia estática aqui, quanto a constante característica da curva do sistema. Né? Lembrando que essa constante ela é formada por todos esses termos aqui embaixo. Beleza? Então, o próximo passo vai ser a gente variar essa vazão na equação da curva característica do sistema e plotar ela em cima da curva característica da bomba. Né? Então, inicialmente, para uma vazão igual a zero, a gente tem que a curva do sistema se resume à parcela estática. Né? Então, vamos supor aqui que essa parcela de energia estática seja igual a 20 metros de coluna d'água. Então, essa seria a nossa parcela de energia estática do nosso sistema. Okay? Então, se a gente variar essa vazão aqui na curva característica, a gente vai ver que, na medida que a gente aumenta a vazão que está escoando pelo sistema, né, a energia requerida pelo sistema ela tende a aumentar e, obviamente, ela tende a aumentar com o quadrado da vazão. Né? Porque, como a gente já sabe lá da mecânica dos fluidos, né,
as perdas hidráulicas elas são proporcionais ao quadrado da vazão ou ao quadrado da velocidade do escoamento, né? Então, agora que a gente plotou a nossa curva característica do sistema em cima da curva característica da bomba, a gente consegue perceber o seguinte, ó, que vai existir um determinado ponto de vazão onde a energia requerida pelo sistema ela vai ser igual à energia fornecida pela bomba, né? Então, exatamente nesse ponto de cruzamento entre a curva característica da máquina e a curva característica do sistema que a gente tem o nosso ponto de funcionamento. Ou seja, quando essa bomba aqui, com a curva característica do rotor de 179 milímetros, for posta para funcionar num sistema com essas características aqui, ela vai operar com a vazão de 40 metros cúbicos por hora e com a altura aqui próxima de 50 metros de coluna d'água. Ou seja, então aqui a gente conseguiu determinar esse ponto de funcionamento, né? E a partir desse ponto de funcionamento conhecido, a gente consegue determinar todos os outros parâmetros de operação dessa bomba, né? Por exemplo, o rendimento aqui dela vai ficar entre 65% e 67%, e a partir desse ponto de vazão aqui a gente consegue obter nas outras curvas dessa bomba a potência de eixo e o NPCH requerido, né? Da mesma forma, a gente faria também caso essa aqui fosse uma curva característica de um ventilador, beleza? Então a gente determina o ponto de funcionamento através do cruzamento da curva do sistema com a curva da máquina, beleza? Então, nas próximas aulas agora a gente vai ver mais características, né, dessa curva do sistema e a gente vai ver também como é que a gente consegue modificar esse ponto de funcionamento a partir de modificações tanto da curva da máquina quanto da curva do sistema. Beleza? Então é isso. Obrigado.